Bom sábado. Bem, irmãos, estamos juntos aqui. Vou pedir para o meu amigo Neilson colocar o nosso tema. Queridos, eu não havia fechado o hino número 127, né? Eu simplesmente não passei nenhum hino. Quando a gente prega, a gente esquece normalmente, né, de passar o hino. E por providência divina, o irmão Toshio pegou um hino que fala exatamente do tema. Então é incrível. Eu vi ali que Deus quer que a gente fale sobre isso. Hoje nós vamos falar exatamente se você e eu vamos estar prontos para o céu. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Isso. Ok. Quando nós temos uma viagem a ser feita, temos também os preparativos para que ela ocorra. Ok? Certo? O céu também. O céu também. O céu nós temos um preparativo, né? Temos uma... Eu não sei como é que fica. Apaga aí. Vamos ver. O que vocês acham? Melhor. É bom assim? Beleza. Okay. E o céu, queridos, é um lugar muito sério, né? É uma bênção ali. Os santos anjos moram lá. E nós sabemos porque Lúcifer, ele foi retirado dos céus, não é? Sabemos ou não? Sim. É o que diz a Bíblia, né? Pode falar, irmão. É o que diz a Bíblia, né? É o que diz a Bíblia, né? Ele saiu porque ele não estava mais adequado ao céu. Seria justo Deus nos levar aos céus, não estando nós adequados a Ele? Sendo que Lúcifer e 1/3 dos anjos foram retirados de lá por causa disso. Entende que é algo lógico, simples, nada difícil? Bem simples, né? Desceram de lá porque não estavam adequados. Não tem como Deus te levar para lá se você não se adequar aqui. Por isso há um período de graça. Período de graça na Bíblia é a oportunidade que Cristo dá de você, pela justificação, que envolve perdão, e a santificação, que envolve transformação, você poder se adequar novamente aos princípios do céu. E isso não é fácil, porque isso bate de frente com seus desejos, com o seu eu. Então, diante disso, precisamos estudar. É simples, hoje eu não trouxe coisas... É bem simples, mas é um simples que às vezes eu e você a gente não vive. Possivelmente a gente possa estar aí nos despreparando para o céu. Pedir para que vocês curvem as suas frontes, fazer só mais uma prece aqui. Querido Pai, querido Deus, eu me sinto e sei racionalmente quão indigno sou. Eu e o meu lar, eu e o meu povo, nós nos sentimos, Pai, indignos diante de um Deus santo. Ó Pai, é um privilégio estarmos em sua casa, falando um pouco das coisas do céu. Mas Deus, por favor, visita-nos com o sangue de Cristo. Amém. Esse sangue purificador, transformador, que nos justifica. Esse sangue, Pai, que Satanás odeia, porque ele sabe que há perdão, poder e paz nesse sangue, Senhor. E Pai, nós imploramos, não confiando em nós, porque somos nada, somos pecadores, estamos como o sacerdote Josué, vestidos de iniquidade. Mas nós imploramos ao nosso advogado, ao nosso intercessor, ao nosso sumo sacerdote, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. É nesse nome poderoso, Deus, que eu invoco teu perdão, a tua graça sobre o teu povo, sobre mim, e o teu Espírito, para que seja o nosso professor nessa manhã. Amém. Fala com o teu povo, nós te imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, confiantes no sangue e no nome do Senhor Cristo, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Mais propriamente no Salmo número 15. Há uma pergunta então que o salmista faz no Salmo 15. Salmo 15. Há uma pergunta, há uma indagação feita. Salmo capítulo 15, versículo 1. Esse verso meu amigo João leu ali na igreja da Penha. Eu lembro, João? Esquece não.
Joãozinho, uma benção aí. Salmo 15, verso 1. O texto diz assim, ó: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele responde: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível, ao reprovo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Ou em outras versões, o que empresta o seu dinheiro sem buscar lucros. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Queridos, há um padrão do céu. O Senhor diz aqui: quem vai morar no tabernáculo com Ele é o justo. É o justo. O que vive com integridade. Algo íntegro, é algo completo. Não é algo morno. Não é algo manchado. Diante disso, nós temos aqui um verso bastante conhecido de Mateus 7,13, onde a palavra de Deus diz. Isso aqui são palavras de Cristo que estão dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está do capítulo 5 do livro de Mateus até o capítulo 8, versículo 1 ali. E esse verso diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Queridos, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o próprio Cristo. Andar com Cristo requer que nós deixemos os nossos gostos. Por isso o texto diz que é um caminho estreito, é uma porta estreita. Tem que se apertar, tem que deixar coisas precisam ficar para trás. Gostos, vaidades, princípios, conceitos, alimentos, roupas precisam ficar para trás. Não tem como entrar nesse percurso levando muita coisa. E o texto diz que são poucos que a encontram. Há uma busca por encontrar, mas poucos acham. Porque poucos decidem deixar o seu eu, deixar os seus gostos. Preferem viver na mornidão. Algo morno, não é nem frio e nem quente. É um pouquinho quente, mas não é tão quente. E diz o texto que a porta que conduz à perdição é larga, ela é fácil. Qualquer um entra. Porque é só pensar como eu quero, como eu gosto. Todo mundo vai, o mundo inteiro está indo pela porta estreita. Cada um cria a sua própria crença, o seu próprio conceito. Eu falo mesmo porque eu penso assim. Cada um pensa da forma que quer. Cada um se relaciona com quem quer. Se eu quero casar com outro homem, eu posso. Não há mais um padrão moral. Cada um faz o que quer. Isso não condiz com a ordem universal. Queridos, o universo anda em uma ordem. Existem princípios e leis que conduzem os astros e os seres. Pensa aí, você imagina o trânsito sem leis. É exatamente o que houve quando Lúcifer se revolta contra as leis de Deus. Há uma desordem. E falando de desordem, amanhã à noite, às 7 horas da noite, nós vamos estar aqui falando sobre a primeira lei do céu. É um tema interessante. Venha às 7 horas da noite
E hoje à tarde, na igreja do Goulart, nós teremos um JA de encontro de quartetos. E nós vamos estar falando sobre música também, tá bom? Não sei se é às 4 ou às 5. Chega lá umas 4 que nós vamos, né, estar lá juntos. O ponto é, não tem como andar em desordem. Não tem como. O céu anda em ordem. Temos que ter ordem. E quando você escolhe fazer o que você gosta, do jeito que você quer, você está exatamente andando pela porta larga. Aqui eu trouxe uma figura, né? Expressa um pouco aí. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui. Mas aqui nós temos o caminho largo. Olha só. O caminho de avareza, imoralidade, prazeres carnais, né? O foco é o ganho, o foco é o eu, e o fim é a morte. Há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas no fim dá cabo de morte. E há o caminho estreito de oração, de submissão, de busca, justificação, santificação, glorificação, ajuda ao próximo. Às vezes andar sozinho, caminhos não muito fáceis, mas o final encontra o quê? Vida eterna. Que caminho você está hoje vivendo? Qual deles você traz? Está com foco no eu? Então você está indo aqui. Foco nos prazeres, vivendo como o mundo vive, se vestindo como o mundo se veste. Esse é o fim. Agora, se você está aqui suplicando, clamando, prosseguindo, com muitas lutas, você está no caminho certo. Ellen White, uma certa vez, ela teve uma visão de 2 grupos andando. E ela diz assim, no livro Vida, eu até trouxe esse livro aqui, eu sempre trago um dos livros, né? Ellen White, para incentivar nós a termos esses livros e lermos, tá bom? Esses livros nos conduzem até a Bíblia. Mas ela diz aqui nesse livro, capítulo 26, que ela viu a diferença entre os caminhos e as multidões. Eram opostas no caráter, na vida e no vestuário e na conversa. Grava isso aqui. Os da estrada larga estavam preocupados com as suas vestes e os seus prazeres. Davam-se à hilaridade e não pensavam na destruição final. Muitos se diziam, e pode ser o Léo, infelizmente pode ser eu. Muitos se diziam estar no estreito, mas estavam no caminho largo. Mas eles ouviam, olha só, eles ouviam, não há distinção entre nós. Somos iguais. Vocês estão vendo aqui? 2 grupos? Acorda aí, irmão. Você está um sabadinho para tirar um soninho aí, mas desperta aí. Dorme não. Olha só. Então, eram 2 grupos. Só que esses grupos, eles eram opostos no caráter. Alguém sabe o que é caráter? Sim. Caráter se tem pelo quê? Personalidade. Atitude, personalidade. Ellen White, ela define assim. Ela diz que os pensamentos combinados com os sentimentos constituem o caráter moral. Então aquilo que eu penso e sinto, almejo, tenho a convicção, os meus princípios, isso forma o meu caráter. Mesmo que eu os expresse em atos ou não. Entenda bem. Mesmo que eu os expresse em atos ou não, ainda será o meu caráter. Por isso que Deus julga o caráter no céu. O ponto é que eles eram opostos no caráter, então eles pensavam e sentiam de forma diferente do outro grupo. Também tinham diferença na vida, o foco da vida, o propósito, consequentemente no vestuário.
Ellen White fala que as vestes, elas refletem o nosso caráter, e diz que também na conversa, é claro, se os pensamentos e os sentimentos são diversos, as conversas vão ser diversas. Entende como é que é simples aqui? Só que muitos que estavam na estrada larga estavam com foco nas vestes e nos prazeres, na vaidade, nos gostos. Essa era a maior conversa desse grupo. E eles não pensavam no fim, estavam nem aí. Só que alguns que se diziam estar no caminho estreito, alguns falavam que estavam aqui, ó. Eu oro, eu busco, eu leio. Mas na verdade, esses que falavam que estavam no estreito, na verdade estavam no largo. Só que eles estavam falando, não, nós somos crentes, nós estamos indo no estreito. Só que os do largo, que estavam junto com esses, falavam assim: como assim você está no largo? Você se veste como eu me visto, come como eu como, fala como eu falo, brinca com as coisas que eu brinco, joga aquilo que eu jogo, atua como eu... Não há distinção entre nós, somos iguais. Porque a testificação do caráter se dá pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Então, os frutos desse grupo revelavam que eles achavam que estavam no estreito, mas na verdade estavam no largo. Que caminho você está hoje? Que caminho você está hoje? Que grupo você faz parte? Aí pior ainda, né? Oi? Aí é pior ainda, né? Achar que tá num, você acha aparentemente. É isso que eu pensei agora. Seriam 3 grupos, né? Nossa, um sacrifício, mas. A Marília falou bem aqui, porque é como se fossem 3 grupos. Os que estão no largo, mas sabem que tá no largo. Estão aqui no largo. Me deixa. Os que estão no estreito, mas estão ali no estreito. E os que acham que estão no estreito, estão no largo. Esse é o pior. Esse é o pior. Porque ele está sendo enganado por ele mesmo. E pode ser eu. Pode ser eu. Falando sério, tá? Pode ser eu. Pode ser você. Não se coloque fora dessa. Porque quando a gente se põe fora dessa, aí a gente está no perigo. Quando a gente acha, peraí, pode ser eu. Há uma chance do Espírito te convencer. Ela diz assim, ó. Caminho a Cristo, capítulo 3. Não adieis a obra de abandonar vossos pecados e buscar por Jesus a pureza de coração. Nisto é que milhares e milhares têm errado, para sua perda eterna. Só com risco de infinita perda é que podemos condescender com o pecado, por pequenino que seja. Presta atenção nisso. O que nós não vencermos, vencer-nos-á, operando a nossa destruição. Um mau traço de caráter que seja um só desejo pecaminoso, acariciado persistentemente, acabará neutralizando todo o poder do Evangelho. Quantos pecados e que pecado retirou Adão e Eva do Éden? Responda. Foi algo muito grande, não foi? Parabéns, amores, vocês estão certos. Por isso que deles é o quê? É o reino do céu, irmãos. Das crianças é o reino do céu. São rápidos. Estão aqui pintando, estão aqui ouvindo o tio, ó. Maravilha, engraçado, abençoado. Vocês também, viu? Nota 10, eu ouvi vocês falando aí, viu? Queridos, foi um pecado. E não foi pequeno. Aí alguns pensam, nossa, mas Deus tirou Adão e Eva por causa de algo tão pequeno. Foi exatamente por causa disso que Deus... diz o texto, Ellen White fala que se Deus desse uma grande prova, né, algo difícil, se eles pecassem, aí eles iam falar, mas era difícil, senhor. Era complicada a coisa. Mas não, era tão simples, era só não comer um fruto. E pela simplicidade veio o castigo, porque era tão simples. E por que vocês não foram
fiéis. Tem coisa simples da vida de crente que você ainda não faz? Pensa aí. Coisa simples. Simples. O que a gente faz? É coisas que a gente deveria fazer, mas não faz. Ou coisa que a gente faz que não deveria fazer, né, irmão? O já tá mudando, tá certo. Pensar pelos dois lados. O ponto é que um pecadinho pode nos destruir. Um pequeno que seja. Uma célulazinha cancerígena no seu corpo, que não é eliminada pelo seu sistema imune, ela vai corromper as outras células. Aquilo vai tomando conta do corpo. E a pessoa morre de câncer. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas leva, era uma pequenina célula cancerígena. Pois é, uma laranja podre estraga as outras. Um pecado acariciado persistentemente, não é uma, entendam, não é uma queda ali que você errou, você pede perdão, você busca, você está ali. É algo que persistentemente você faz. Eu faço porque eu gosto mesmo. Estou nem aí, gosto de pôr isso, eu como aquilo, eu vejo isso, me deixa quieto. Isso vai persistindo, persistindo. E a voz de Deus vai se tornando inaudível. É o que a Bíblia chama, Mateus 12:32, de pecado contra o Espírito Santo. É mais ou menos assim. Imagine uma porta aqui. Tá? Uma porta. E o Espírito Santo está aqui falando: Léo, não faça mais isso é errado. E eu, cada vez que eu falo, me deixa, eu ponho um tijolo. Cada não que eu falo é um tijolo. E ele fala: Léo, para com isso. Me deixa, mais um. Léo, eu não. E eu vou tapando, até que sobra uma frestinha. Tudo cheio de tijolo, uma frestinha. E Deus fica assim: Léo, eu já estou falando com você. E eu estou na última fresta, ouvindo bem baixinha a voz. E eu falo: não quero. E tapo a última fresta dele. Vai ficar aquela voz oca, né? Você não entende mais. Entenderam? Por isso, queridos, a necessidade da busca diária, do arrependimento diário, do exame diário. Examinar a sua vida diariamente. Não perca tempo. Pare de perder tempo. Satanás quer que você contemple a vida de outros e fique lá perdendo tempo. Pegue a sua vida, ajoelha. E, Senhor, mostra-me o meu mal. Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a oração do salmista. A necessidade de limpeza diária, de purificação. Ou você não lava a louça todos os dias. Ou deixa aquela pia lá, um nojo. Você lava porque você quer algo limpo. Se você lava uma louça que vai perecer naquele dia, tem que lavar o seu coração. A White, ela fala assim, Testemunhos, volume 5, página 717. Deveríamos passar mais tempo em oração para que as vestes do nosso caráter fossem lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. É na oração pela fé que você é limpo. Amém, Senhor. Mas que bênção isso. Imagina você sem sair, não preciso de dinheiro, não preciso ir para outro país, não preciso ir para Jerusalém, como alguns países, vou lá onde Jesus andou, vou lá. É aqui agora, ajoelhou, clamou com fé no sangue do Filho de Deus. A limpeza total. Amém. Mas que bênção, queridos. Mas a gente perde tempo, né? O diabo, né? Então aqui diz assim: devido ao pecado, Satanás foi expulso do céu. E ninguém condescenda com o pecado e o acaricie, poderá ir para o céu. Não é simples. É uma lógica simples. Mas a mistura do evangelho verdadeiro com o falso tem confundido, tem atrapalhado o entendimento real do verdadeiro povo de Deus. E a gente acha que a gente pensa que nós vamos para o céu mesmo em pecado. Não vamos, não tem como. Seria ilógico. Aí Lúcifer iria falar: ei, Senhor, esse Léo aí que está em cima, ele tem mancha como eu tenho. Está em pecado deliberado como eu. Por que ele foi e eu não? E aí? Aonde que vai entrar? Conta aqui. Opa, obrigado.
Aonde que vai entrar a justiça de Deus te levando? Completamente manchado para o céu. Pensa nisso, meus queridos. Pois nesse caso, Satanás outra vez conseguiria firmar-se ali. É simples. A religião que faz do pecado coisa leve, confiando no amor de Deus para com o pecador a despeito de suas ações, só anima o pecador a crer que Deus o receberá, mesmo continuando naquilo que sabe ser o quê? Esse é o tipo de religião que você tem que ficar longe. Cuidado. Religião que amansa o pecador nos seus pecados. Pregações até em nosso meio que animam você a continuar a pecar porque todo mundo peca mesmo. Cuidado, queridos, não é bem assim não. A nossa condição realmente é desesperadora. Nós estamos precisando de Cristo. Mas em Cristo há perdão, há limpeza, há purificação. Você pode estar limpo. E estar limpo é recomeçar. E recomeçar é lutar para não cair mais. Maria aos pés de Cristo. Ei, moça, cadê os teus pecados? Os seus condenadores. Os teus acusadores. Cadê eles? Aí ele, não tem ninguém. Pois é, nem eu te condeno. Vai e continue pecando. É isso? Não? Vai o quê? Não foi Cristo que disse isso. Palavras do mestre. Não é simples? Vai, você está limpa. Eu te perdoei. Você errou. Você não é digna. Mas eu te perdoei. Estou te dando uma outra chance. Vá e não peques mais. Simples assim, irmão. Muitas pessoas esquecem essa parte de trás e falam assim, eu também não te condeno, só fala isso. E só fica nisso, né, Moisés? Muito bom, Moisés. Só fica nessa parte, que é uma parte verdadeira, mas não é completa. Não é isso? Meias verdades se transformam em mentira. É mentira. Vamos lá. Isso é o que estão fazendo alguns que professam crer na verdade presente. A verdade é mantida à parte da vida. E essa é a razão porque ela não tem o poder para convencer e converter a alma. Se eles persistirem no pecado, o juízo que havias declarado segundo a palavra de Deus é sobre eles, proferindo o céu. Preferindo pecar, renunciam a Cristo, e a igreja deve mostrar que não sanciona seus atos. Do contrário, ela própria desonra ao Senhor. Deve dizer a respeito do pecado, e mesmo que declara o Senhor. Deve tratar com ele segundo as instruções divinas, e sua ação é ratificada no céu. Há algumas quedas terríveis por parte dos que cuidam estar firmes, pelo fato de possuírem a verdade. Não a tem, porém, tal como é em Jesus. Verdade intelectual, mas não prática. Um momento de descuido pode imergir uma alma em irreparável ruína. Olha só que sério. Às vezes é um descuido que você vai para uma queda e para outra. Aqui diz assim, que o pecado leva 1 segundo. E o segundo prepara o caminho para o terceiro. E assim por diante. Eita Deus, nos livra disso. Cumpre-nos como fiéis mensageiros rogar constantemente que nos guarde. Por isso que está lá o Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Né? Se nos desviamos uma polegada que seja do dever, estamos em risco de seguir avante na senda do pecado que terminará em perdição. Há esperança para cada um de nós, mas unicamente de um modo. E este é ligar-nos a Cristo. E exercer, presta atenção, toda a energia para atingir a perfeição de seu caráter. Então há extremos, né? Satanás, ou ele cria uma mensagem que te anima a continuar no erro, porque você é falho mesmo, ou ele cria o tal do perfeccionismo, que é uma luta incessante, desesperadora, para ser perfeito, para não errar. E aí você acaba querendo cobrar dos outros isso. Isso é um extremo. Esse é outro extremo. O
equilíbrio bíblico é você ter misericórdia pelo outro e ser justo consigo mesmo. Buscar incessantemente ter a mente de Cristo, mas com amor, e por se ligar a Ele, exercendo toda o quê? A energia. Tem muitos que se ligam a Cristo. Levanta cedo, lê a Bíblia, ora, busca a Deus. Se liga a Cristo. Mas eles não buscam exercer toda a energia deles durante o dia. Ô, Léo, legal assim, que todas as ações que a gente vai fazer, que nós vamos fazer, a gente tem uma energia no cérebro que a gente gasta. A gente tem que pensar se a gente faz aquilo ou não. E de pensar, a gente já gasta certa energia. Então, se a gente criar daquilo um hábito, o nosso cérebro não vai gastar energia pensando, devo ou não devo fazer, a gente faz. Então, a gente está gastando toda a nossa energia para atingir essa perfeição. A gente não precisa ficar pensando, né? Nosso cérebro não vai ficar gastando energia com isso, porque já é isso. Agora, se a gente tem que ficar pensando, nossa, devo ou não devo, nosso cérebro está gastando energia pensando. Então, se a gente, é isso, é hábito, é isso, a gente já está toda a energia. Exato. Ou seja, viver pelo princípio. Eu estudo, entendo e vivo aquilo. E vai ter algum momento que a gente vai gastar energia, porque nem tudo é assim. Vai ter momentos que é luta. E aí, nesse momento, você vai ter que gastar toda a energia para isso. Exatamente. Né? Então, o ponto aqui é simples. É ligação com Cristo. E buscar usar toda a sua força diante dele. Diante disso, eu trouxe alguns versos da Bíblia e do Espírito de profecia que definem quem que não vai herdar o céu. Lá fala, esse que faz isso não herda o céu. E aí você é convidado comigo a estudar esses versos. Para se você estiver dentro desse campo aqui, você se arrepender. E buscar em Cristo que possa haver uma mudança. Tem um verso de Paulo, Coríntios 6, né? O apóstolo Paulo ele coloca uma lista daqueles que não vão herdar o céu. Então ele fala assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, primeiro ponto, os injustos, aquele que mente, aquele que usa de fraude, aquele que engana, não tem como herdar o céu. Porque o céu é verdade. Aqui diz, não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras. Bom, pessoal, todo mundo sentar aí, isso, agora é hora do culto, ok? Fala assim, nem os devassos, idólatras, os adúlteros, nem os efeminados, aqui diz, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, isso aqui é a prática de tais atos. Não é uma queda. Se você caiu, você pode se levantar, se arrepender, ser transformado pela graça e seguir em frente. O que Paulo diz aqui é a prática de tais atos, é uma constância, é uma vida deliberada nesses pontos. Então, por exemplo, a pessoa que é maldizente, ela diz mal dos entes. Viu? Interessante, né? Diz mal dos entes, ou seja, fala mal. Então, é uma constância. A pessoa chega na casa dela, ela fala mal do vizinho, fala mal do chefe. Ela liga para a mãe e fala mal do marido. Né? O pai liga para o pai e fala mal da esposa. Fala mal do pastor. Juntou um grupo de irmãos, fala mal do pastor. Fala mal da liderança. Correto? Ainda hoje, eu conversando com a minha mulher sobre esse assunto, né? Ela falou assim, mas eu estou falando a verdade. Nem sempre essa verdade pode ser dita. Exatamente. Tem coisa... Provérbios 11, 25. Maçãs de ouro e sal de prata é a palavra certa dita ao seu tempo certo. Vai ter vezes que você vai ter que falar do outro? Às vezes sim. Por exemplo, sei lá, você foi roubado. Você vai falar mal de quem te roubou. É um fato, você precisa falar. Então, algumas vezes, exceções para o bem, o foco, algumas exceções. Você vai ter que falar, vai ter que
Mas fala sério, né, queridos? Vamos ser sinceros, irmãos. Estamos entre nós aqui, me sinto em casa. A maioria das vezes que a gente fala mal dos outros, não tem propósito nenhum. A gente só fala por falar. Línguas ferinas, línguas maléficas nossas. Ou pra ele se dar mal. Ou às vezes fala pra se dar mal, né, Biel? Porque é pior ainda, né, Biel? Aí é o duplo mal, né? O ponto é, se você... Irmão, pode falar, digo. Mas eu acho que esse ponto aqui caminhou uma questão muito interessante. A gente pode falar uma mensagem recente que gravou muito na minha palavra. E quando a gente falou agora, a gente pode falar mal sim. Foi atacado, foi injuriado, foi ofendido. Aí tem uma palavra que diz assim, ó, o Senhor Deus ele é muito mais ofendido pela hipocrisia de um santo do que pela sinceridade de um pecador. Então, quando nós somos hipócritas, nós não estamos ofendendo. Quando ela fala, vou falar mal, aí, vou colocando, uma amizade. Mas há momentos em que há necessidade. Sim, são... Exatamente, tipo. Então são coisas assim... Não vou falar. Então são coisas atípicas, tá? Mas na maioria, 90%, né? 90% das vezes nós estamos falando mal. Queridos, é simples assim. Oi, irmão, pode falar. O interessante também é ressaltar os sodomitas, porque os outros a gente consegue entender, né? Mas os sodomitas é um pouco, né? Se eu for entrar em cada tema aqui, é que assim, foi-se comprovado a imoralidade sexual dos sodomitas. Então, por exemplo, alguns atos sexuais hoje em dia é tido como sodomia. E são coisas que não dá para falar assim, né? De uma forma tão, né, explícita. Gabriel quer que eu tome água, irmãos. Tá bom, Bel, agora chega, tá? Pode ser. Obrigado. O ponto é, cada ponto aqui, por exemplo, queridos, algumas versões desse termo aqui, ó, efeminados. Exatamente, né? Os homossexuais. Por que isso? Porque é uma desordem fisiológica. Entenda uma coisa. Uma semente que não dá fruto, ela é morta. Ela tem que cair na terra e gerar o fruto. Para que se gere um fruto nessa terra, há uma união do gene feminino com o gene masculino. Então, quando se desvia desse percurso e não tem fruto, é algo contrário à natureza. Não pode fazer parte do reino de Deus. E os sodomitas tinham esse hábito. Exatamente. O livro de Gênesis, né? Quando Ló, né? Enfim, vocês estão vendo que é bem longo aqui. Então, tem mais versos aqui. Mas Paulo diz que muitas vezes nós estivemos dentro desse grupo. Mas nós somos lavados, fomos santificados e justificados. Então Paulo diz, você já passou por isso? A sua língua ainda... Se arrependa, queridos, agora você pode ser perdoado e lute contra. Amém. Que o Senhor Deus vai te dar força. Que mais? Ainda falando disso, né? A menos que sejam completamente transformados no caráter, nunca entrarão no céu. O verdadeiro convertido não se inclina a pensar... Eita, pensar já é mais profundo, hein? A pensar ou a falar na falta do outro. Só entrarão no céu aqueles que venceram a tentação de pensar e falar. Por que de pensar? Alguém se lembra o que eu disse aqui? Caráter é formado de sentimentos. Um caráter. Então, mas não quer dizer que você não possa ser tentado. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? O Beto entrou aqui, Beto. Você entrou aqui de alguma forma, né? E aí eu olhei o Beto e eu fui tentado a pensar mal dele. O Beto tá na casa de Deus e ele entrou assim, sei lá, com tal roupa, vai. Eu estou sendo tentado. O que eu tenho que fazer? Defendê-lo, aprenda isso aí. Isso aí é uma bênção que Deus deu pro nosso lar lá. A gente tenta usar isso aí e ajuda muito. E pro nosso cérebro, né? E pro nosso cérebro. Aprenda a defender os outros. Aí o que eu penso?
O Beto entrou com essa roupa, não era para ter entrado. Mas será que ele tinha outra roupa? Eu acho que não. Não é isso, Mar? A Mar tá aqui ajudando a gente. Às vezes não. Às vezes ele entrou aqui com essa roupa, mas ele não tinha outra. Então, diante disso, eu acho que ele não tem culpa, eu acho que ele... E eu vou defendendo ele. Às vezes veio direto do trabalho, né? Poxa, ele ganha até um ponto. Poxa, olha aqui. Isso, amor. Verdade, amor. Muito bom. Então, você tem a forma de defender os outros em sua mente. E engraçado, né, Léo? Porque, assim, como nosso cérebro vai, assim, às vezes acontece uma situação e você imagina e já cria uma história, uma enredo. Não, aconteceu isso e foi por causa disso, foi por causa disso. Quando vai ver, não é nada daquilo. Nada daquilo. Daquela coisa que você imaginou que você deve Isso, fazer, velho. nada daquilo. Eu tenho um testemunho. Vocês podem falar hoje, viu? Que o sermão é bem curtinho. Pode falar. Eu era jovem, não era adventista ainda. E uma vez eu presenciei uma conversa da minha mãe com a vizinha. E a vizinha chegou e falou: Dona Maria, eu vim aqui pedir desculpa. Ontem eu fui grossa com você. A minha mãe falou assim: eu não me lembro, não. Ó, que bom. Queridos, quer uma base boa aqui, ó? Eu sempre falo isso, né? Todo sermão que eu cito isso eu falo, mas é para que fixe, tá? Daniel capítulo 12, ó. Daniel 12, 1 fala que Jesus é o defensor. Apocalipse 12, 10 diz que Satanás é o acusador. De que lado você está? Daniel 12, 1. Jesus é o defensor. Apocalipse 12, 10. Satanás é o acusador. Que caráter você está formando? Acusando ou defendendo? E Satanás, ele usa a própria verdade. Por exemplo, eu tenho amigos meus, infelizmente, eles não têm outra conversa senão acusar a igreja, acusar os pastores, acusar os líderes. Só fala disso. Não tem... Quando que veio falar, olha, hoje eu li sobre Cristo, o amor dele, hoje eu li sobre... Não é... Intestino inflamado. Pai, né, Hugo? Intestino inflamado. Rapaz, pode falar. Os anjos de Deus estão anotando tudo que a gente faz, tudo que a gente, né, todas as nossas ações, mas eles não estão anotando para nos acusar, né? Eles estão gritando para poder nos defender. Os anjos nossos anotam as coisas para arrumar o que tentar, né? Sim. E apontar, né? Sim, interessante, Carlinha, pensar assim. Não tinha pensado por esse lado. É como se o anjo de Deus levasse para o céu e falasse: Senhor, interceda para que ele mude, né? Talvez. Legal pensar assim. Bonito, viu? Que mais? Aqueles que vivem meramente para mim e o que é meu não entrarão no céu. Então, existe um princípio que é uma energia universal chamado amor. Eu vou fazer um sermão sobre isso. O amor rege, controla, ele impulsiona as coisas. Por exemplo, Paulo diz, né? O clube, né? Fala assim: o amor de Cristo nos constrange. Vamos lá. O amor de Cristo? O que é? Tem os dois? Nos motiva. Tem os dois. Aí você pode usar da mesma forma. Legal, Paulinho. Antigamente, o amor de Cristo me constrange, né? Aí agora que mudou, né? Me motiva. Mas é baseado Mas que bom. Mas é legal. Nesse versículo que o amor de Cristo nos ama tanto. Às vezes a gente fala: nossa, por que você não passa por isso? Isso, Paulinho. Mas olha, eu ia falar isso agora, porque pra mim, na minha mente, era só constrange. E aí eu ia falar pra vocês o que é estar constrangido. É motivado. Interessante, né? Então é um combustível. O constrangimento te leva à mudança, à motivação. O amor é o que impulsiona o universo. E adivinha qual que é o contrário do amor? Não vai falar que é o ódio, hein? Porque não é, não. Sabe qual é? É o egoísmo. Querem ver? Exemplo bíblico. Deus amou o mundo que deu. Quando você não ama, você retém. Você não dá. É egoísmo. Léo, como assim? Mas amor e ódio, queridos? Deus pode amar e odiar ao mesmo tempo, sabia?
Quem ama o bem, odeia o mal. Então dá para você amar e odiar. Romanos 12, Paulo, acho que é o verso 10. Paulo fala assim, ó, detestai o mal, odiai o mal. Mas Romanos 13 ele fala, né, amar-vos. Então dá para você odiar e amar. Agora é impossível amar e ser egoísta. Não tem como, os dois não casam no mesmo cérebro. Ou você ama e se doa, ou é egoísta e retém. Não vai entrar no céu aquele que vive só para aquilo que é meu. Ah, é meu, isso aqui é meu. Eu acho que até um verso está na minha Bíblia, mas algumas páginas. Ela diz que Deus se entristece com aqueles que dizem, eu e minha família. Sabe? Só vive para eles? Não, eu vou levar... Vocês já ouviram essa frase antes? O que vale é levar você e o seu lar para o céu. Desculpa, meus queridos, mas isso é completamente antibíblico. Mas não é pecado você orar para a sua família. Mas só focar na sua família e deixar o resto é egoísmo. É egoísmo. Senão Pedro, Paulo, Cristo, o próprio Cristo deixou a mãe dele cuidar ali, sabia como é que estava, mas ó mãe, agora eu preciso ir lá. A senhora está bem aqui, eu preciso salvar. Entenderam? Então, há um foco sim, primário na salvação do lar. Aí sim, aí nota 10, entendeu? É um foco primário. Primeiro o lar. Primeiro é o lar. Mas não só o lar. Você precisa ir para os outros. Irmão Gil, você vai falar? Está sendo errado. Rapidinho, vamos lá. O amor, então, a gente vê na forma que o Senhor Deus se preocupou tanto com o ser humano. Então, o amor é coletivo, e o ego é justamente o contrário, porque o ego é assim, o amor se doa. O amor é então, eu amo minha esposa, então eu estou pensando no coletivo. E o ego, para mim, primeiro eu. Por isso que pode ser aí as teses. Sim, muito bom, irmão. Aqui diz assim, ó, não sirvais ao inimigo de Deus, manifestando um espírito ríspido e indelicado. Só entrarão no céu os que venceram a tentação de falar e agir de maneira indelicada e ríspida. Vocês estão vendo que eu trouxe textos claros, né? Não é meu, é o Léo acha, o Léo pensa, é o estudo, é uma frase. Não, aqui ó, só entrarão no céu os que venceram a tentação de falar de maneira indelicada. Por quê? Exatamente porque não está buscando o princípio do amor. O amor, Coríntios 13, né? Não se exaspera, não se irrita, não se ressente com o mal. O amor, ele perdoa, o amor entende, o amor age com calma, sabe falar a palavra certa no seu tempo certo. Então há essa necessidade de buscar essas características passivas bíblicas para também entrar no céu. Os mansos herdarão a terra. Já ouviram esse verso antes? Os mansos herdarão a terra. Que mansidão? Isso aqui. Então, se eu não posso agir de maneira indelicada e ríspida, eu vou agir de maneira delicada e com amor, com jeitinho, com jeito. Bom? Se não tiver essa maneira delicada, peça a Deus. Peça a Deus. É a graça, né, irmão? Que vai dar. Paulo também tem outro texto, além de Coríntios 6, ele fala em Gálatas 5 uma lista. Tá? Então vocês estão vendo que tudo é bem claro. Na palavra de Deus ela é bem clara. Gálatas 5, Paulo fala assim, ó, as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, que é sensualidade. Sensualidade não vai entrar no céu? Não vai. Não vai. Idolatria, feitiçaria, que a Disney traz, né, para os nossos filhos, né? Você que tá pondo Disneyzinha aí, a Mickeyzinha, e o cuidado, querido, é feitiçaria. Bom? Feitiçaria. Ah, eu vesti a minha filha de Minnie, é feitiçaria. Disney é a base dela, é feitiçaria. Paulo diz, não herdará. Inimizar, aquela pessoa não gosta dela, viu? Não sei por quê. Inimizade, ó. Ah, aquela parece que o meu santo não bate com o dele, né? Pior, né? Se fosse a gente, ia falar, o meu anjo não bate. Que anjo que é esse que não bate com outro anjo?
Que anjo que você tem que não bate com o outro? Não, mas eu não sei, parece que eu não me dou com aquele lá. Cuidado, queridos, cuidado. Jesus tratou Judas com amor o tempo todo, sabendo que iria traí-lo. Então, você tem que amar todos sim. Não tem essa não, viu? Não tem essa não. Inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, Quanta coisa, né? glutonarias. Vos declaro que os que cometem tais coisas, ou os que praticam, gosto do termo pratica, que é uma prática, não é uma queda ali, é uma prática, não herdarão o reino de Deus. E não adianta alguém, numa interpretação miraculosa bíblica, falar, não, mas que Paulo, ele está falando aqui, antes de Cristo, antes deles aceitarem a Cristo, porque mesmo aceitando a Cristo, se eles viverem nessa prática, Jesus perdoa eles. Não, Senhor. O contexto de Paulo é para os crentes, essa carta é para os crentes. Eles já haviam crido, já haviam se entregado a Deus. Mas mesmo entregando-se a Deus, não podiam continuar na prática dessas coisas. Iriam se perder mesmo assim. Entenderam? E nessa lista aí tem muita coisa, né? Muita coisa séria. Briga, né? Esse negócio de briga não é fácil, né? Peleja, eita peleja, é briga pra cá, é briga pra lá, dissensão. Não é fácil. E esse aqui é uma das coisas que pega mais, né? No mundo. Que é a tal da glutonaria. Isso aqui é uma coisa recorrente. Por que eu trouxe essa seta aí? Porque quando você estuda sobre isso, você percebe que nações caíram por causa disso. Por exemplo, Adão e Eva. No caso mais Eva. Descontrole na boca, não é isso? Os antediluvianos. Tá escrito que a base, como é que eu posso dizer? O erro deles, que trouxe os outros erros, foi a falta de controle no que come. Sodomitas, está escrito. Não controlavam o que comiam. Se não controla a boca, não controla o que pensa, os atos que fala. E Ellen White, ela afirma o que Paulo já disse, né? Paulo disse que não vai herdar, e ela fala, claro que não, glutões no céu? Não, tais pessoas jamais entrarão pelos portais de pérola da cidade dourada de Deus. Ela só confirma o que Paulo disse. Vocês estão percebendo? Ela só fala o que a Bíblia fala. Então, por favor, você vai falar de Ellen White, pensa bem o que você vai falar. Ela só reflete o que a Bíblia já fala. E morre. Foi bom você tocar nesse assunto, porque todo mundo que conhece a minha esposa, e ela fala assim, e nós vamos tomar cuidado com isso. Há muitas pessoas aqui que trocam a Bíblia Sagrada com os escritos de Ellen White. Outro dia eu vi uma pregação aqui, só falou uma passagem, o resto foi de Ellen White. E ela estava presente, e eu ouvi essa graça, certo? Então nós vamos tomar cuidado, nós sabemos que ela fala de acordo com a palavra de Deus. Mas as pessoas que estão fora ficam assim em dúvida, aí vão estar idolatrando essa senhora, certo? Então é um cuidado, a gente tem que ter cuidado com o que fala, para que não haja um pensamento assim de idolatria, certo? Nós sabemos perfeitamente que ela fala de acordo com dá uma luz menor para poder colocar a maior, mas você tem que ter cuidado com pessoas que podem nesse sentido. É verdade, a gente sempre fala que, por exemplo, no tempo de Isaías, né, a Bíblia deles era a Torá, era o Pentateuco. Quando Isaías fez o seu livro, ele não queria substituir o Pentateuco. Era só uma revelação de algo que já tinha sido dado ali. Mas era um alerta, era um despertar. Olha, vocês não estão vivendo aquela luz, por isso Deus deu mais luz. Uma luz menor que guia a uma luz maior. Então, né, nós cremos dessa forma. Mas que Deus a usa, né? Então, é muito sério o meu controle no que eu como. Muito sério isso aí, tá bom? Falando de filhos, né? É privilégio dos pais levar os filhos consigo aos portais da cidade de Deus, dizendo: procurei instruir meus filhos no amor do Senhor.
para fazer a sua vontade e glorificá-lo. A esses se abrirão as portas de par em par, e pais e filhos entrarão, mas nem todos poderão entrar. Ela fala de pais e filhos que não vão poder entrar. Por quê? Alguns serão deixados fora com os filhos, cujo caráter não se transformou pela submissão à vontade de Deus. Erguer-se-á uma mão sendo pronunciadas as palavras: negligenciastes os deveres do lar, deixastes de fazer a obra que teria habilitado a alma para um lar no céu. Não podeis entrar. Fechar-se-ão as portas aos filhos, por não terem aprendido a fazer a vontade de Deus, e aos pais, por haverem negligenciado as responsabilidades que sobre eles repousaram. Vocês estão vendo como o céu é sério? Negligenciando os deveres do lar, nem os filhos, nem os pais. Negligenciando os deveres da onde? Do lar. Mas Léo trouxe eles para toda quarta, sábado, domingo, JA, clube. Eu levava. Queridos, o Paulinho com o clube não vai fazer milagre, não. Os anciãos na igreja não vai fazer milagre, não tem como. A igreja é um complemento. A religião verdadeira é no lar. Tanto que nos tempos dos patriarcas nem igreja tinha. Certo? Era no lar. Abraão, no lar. Jacó, no lar. Não tinha isso aí, igreja. Não tinha igreja, não. No lar. E uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, assim, infelizmente, pela queda do lar, aí Deus precisou criar outras formas. Mas esses planos B é para ajudar a que se volte para o plano A, que é o lar. Então, papai, mamãe, filhinho. Os deveres do lar espirituais, o respeito, a honra aos pais está te preparando para honrar a Deus no céu. Então é muito sério, né? Esse ponto. Léo, pode falar. Tem uma questão aí, né, que a gente fala assim, que os pais não vão entrar com os filhos, né? Nos portais, né? Só que a partir que os filhos têm uma certa idade, que já tem maturidade, isso aí não vai sair dela de questão, né? É por isso que fala assim, alguns. Alguém, exatamente. Legal você ter falado isso aí, né? O texto nunca erra. Alguns serão deixados fora com os filhos. Então, alguns pais com alguns filhos ficam de fora. Alguns pais entram, por exemplo, Adão e Eva entram no céu. Caim não. Já tem filhos que entram e os pais não. Certo? Tem. Vai ter filho que vai entrar e vai ter o papai e a mãe que não vai entrar. E tem pais e mães e filhos que ficam fora e pais e mães e filhos que entram tudo junto. Eu espero que todos nós entremos no céu. Amém? Mas você não pode perder o céu pelo outro. É individual. Né? É muito sério isso aí, queridos, mas é individual. Então, por exemplo, você tome muito cuidado quando você for falar mal do pai porque o filho está assim. Você se lembra que Lúcifer também era filho de Deus? Ah, que Deus errou, hein? Eita, se Deus... Você vai falar mal de Deus? Você vai falar que o pai Deus errou com o filho Lúcifer? Cuidado com o que você vai falar. Então, nem todo filho que se perde é por causa do pai. Calma aí, pensa o que você vai falar. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Vai com calma. Pode ser que tenha a parte do pai também, mas pode ser que não. Então, cuidado. É melhor você não falar nada. Ore. Só peça a Deus, queridos. Vamos lá, chegando ao fim aqui, ó. Falta mais dois, tá bom? Portanto, não saiam dos lábios que compõem o círculo familiar palavras grosseiras. Tornai a atmosfera fragrante pela terna solicitude para com os outros. Só entrarão nos céus os que durante o tempo de prova tiveram formado um caráter que respire uma influência celestial. O santo do céu deve ser primeiro um santo da terra. Se adequar ao céu é primeiramente na terra. Sinto-me ansiosa porque vejo tantos indiferentes quanto aos assuntos de infinita importância. Acham-se sempre ocupados aqui e ali, acerca de coisas de pouca importância. E o grande tema, e deixado fora de seus pensamentos, não tem tempo de orar, não tem tempo de vigiar, nem de ler as Escrituras.
acham-se de todo demasiado ocupados para fazer o necessário preparo para a vida futura. Não podem dedicar tempo a aperfeiçoarem caracteres cristãos e com diligência assegurar o título ao céu. Assegurar o título ao céu. Isso é assegurar o título ao céu. A salvação é pela graça. Essa graça é transformadora. Buscar a graça, estar nela, Deus, você deixar Deus mudar os seus caracteres, caracteres pelas escrituras, pela vigilância, pela oração, isso é aplicar a graça. É a aplicação da graça na sua vida. Essa que é a verdadeira graça. O verdadeiro evangelho que te transforma, que te adequa e te assegura o céu unicamente pela graça de Cristo. Entenderam? Beleza? Se havemos de alcançar o céu, terá de ser ligando a alma ao mediador, tornando-se participante da natureza divina. Né? 2 Pedro 1 fala disso. Descansando em Cristo, escondendo a vida com Cristo em Deus e sendo guiados por seu Espírito, tereis a fé o quê? Genuína. Então nós temos que esconder a nossa vida em Cristo. Descansar nele e ser guiados por ele. É simples, queridos. É que a sua carnalidade e a minha que atrapalha tudo. Mas é simples. Ninguém quando chegar a nova terra, a nova Jerusalém depois de 2000 anos, descer para a terra. E os ímpios forem ressuscitados fora. E os justos vão estar dentro. Nenhum ímpio fora vai falar assim: esse negócio de entrar no céu aí foi complicado demais, viu? Foi uma confusão que eu estou perdido porque foi... Ninguém vai poder falar isso. Porque foi simples. Simples. Siga-me. Venha a mim. E deixa tudo. E vem embora. Simples. Mas a gente complica. A gente complica. E aqui entra a última parte desse sermão, que é a visão de Ellen White. Essa visão de Ellen White é uma visão famosa, a maioria aqui já viu, mas nós vamos ver rapidamente alguns pontos. Bom, essa visão, não sei se foi visão ou sonho, mas enfim, né? Quase a mesma coisa aqui. Ela teve isso aqui em 1868. Tá? Ela teve essa visão. E era a visão do caminho estreito. E aqui eu trouxe alguns tópicos porque eu tenho medo de me esquecer dele. Mas, primeiramente, ela viu uma grande multidão em conjunto viajando juntos. Tinha carroças, malas, cavalos levando as carroças e uma multidão. E ela viu ali carroças assim. De um lado tinha uma montanha lisa, bem lisa assim, ó. Isso, que né, irmãos? Como se fosse aqui, né, irmãos? Uma parede, mas sem fim, assim, ó. Você olhava assim, não tinha fim, branca, até lá em cima. E do outro lado, vamos ver se eu pus aqui. Isso aí. Do outro lado, um precipício. Aqui, ó. Terrível. Também sem fim, escuro. E aí você tinha que seguir em frente. Ou você seguia em frente, ou você via aquela montanha branca, não tem para onde ir, ou você caía, ou você voltava. Certo? E diz que eles iam andando e cada vez o caminho ficava mais estreito. Essa partezinha aqui, ó, começou em uma largura e foi estreitando. E cada vez que ia estreitando, esse grupo iam deixando seus pertences. Então, primeiramente, as carroças foram deixadas. Pegaram algumas malas, colocaram em cima dos cavalos e foram indo. E foi estreitando. E diz que algumas malas, elas desequilibravam dos cavalos e caíam aonde? No precipício. E quase que não ouviu o som delas no fim, tão fundo que é. E eles foram indo, né? Foram indo. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Foram deixando carroças, bagagens,
Cavalo ficou. Não tinha mais como. Era arriscado. Aí começou a surgir algumas cordas de cima. Porque começou a ser tão estreito que algumas cordas começaram a cair. E aí com a corda você tem mais o quê? Apoio. Você segura, você vai pisando e vai andando ali, né? O que mais? Alguns tiveram que deixar seus calçados e meias. Por quê? Para sentir melhor o chão. Era tão difícil, era tão estreito que era tirar o sapato, tirar a meia para poder sentir. E com a corda aqui. E diz, e essa parte é a mais séria, que a cada mudança muitos abandonavam o caminho. Então, por exemplo, quando tiveram que deixar as carroças, alguns falaram, eu não, essa carroça aqui paguei caro, ó, suor que eu tive para ter ela, não, vocês podem ir que eu vou voltar. E um grupo foi. Aí o próximo grupo, cavalo, não, esse cavalo custou caro, pode ir porque eu volto. Estimação. Isso eu gosto muito dele. Estimação, é verdade. E muitas das carroças ainda não era só pelas carroças, era pela bagagem que estava na carroça. Né? Também, as coisas, os pertences, isso, obrigado. E foram indo. Quando tiveram que tirar sapato, esse sapato aqui, ilustrei ele hoje cedo, essa meia, e foram. Vai doer o pé. Tire a sandália, né? Verdade, velho. Então, após uma mudança após a outra, muitos foram ficando para trás. E de repente eles viram algumas manchas de sangue. Vocês conseguem ver a imagem aqui? A pessoa que fez isso aqui foi uma besta, né? Que dom, né? Que é esse de pintar, né? Eu queria ter, não tenho. Mas tudo bem. Tá vendo aqui? O sangue aqui? Ellen White diz que eles começaram a ver essa mancha do sangue e ela diz assim que ficou triste, né, irmão Reis? A parede branquinha, bonita com essa mancha de sangue, mas de repente ela parou e falou assim, não, mas eu acho que tinha que ser assim. Ela fala, porque essa mancha de sangue demonstra que outros já passaram por lá e conseguiram prosseguir. Então aquela mancha de sangue, por mais triste que era, ela dava força para a pessoa seguir. Olha que interessante. Uma visão fantástica. Só que cada vez que ia estreitando o caminho, as cordas iam aumentando. E alguns deles, não sei se você consegue ver, esse aqui, estava com tanto medo que eles pegavam as cordas e enrolavam no corpo. Né? Existem pessoas que sobem em montanhas em cordas, né? Como é que chama isso aí, pessoal? Vocês que são férias, sei lá, né? Só sobe com o corpo. E ia ficando cada vez mais estreito, ao ponto que eles só tiveram que confiar na corda. Só que alguém lançou uma pergunta assim, ó, quem que está segurando a corda? E aí um ia falando pro, quem que está segurando a corda? Quem está segurando a corda? E aí ia falando pro, e aí pessoal, não sei. Aí deu um pouco de medo, misericórdia, se essa corda solta, porque agora é só a corda, é todo na pontinha do dedo aqui, ó, a corda, se não tiver corda, sair, acabou. Mas uma voz, diz que uma voz surge, está aqui, ó, no livro Vida e Ensino, capítulo 31, chega em casa, vai ler, pô. Diz que uma voz surge assim, ó, é Deus quem está segurando a corda, e eles foram falando um para o outro, é Deus, aí a fé veio. Viu? Porque é pela fé. Viu? Porque é por Deus. Entenderam? Você vai fazer a sua parte, mas é por Deus. E eles falaram, é Deus. Eles foram segurando mais na corda. E não estavam nem aí mais, tanto pelos pezinhos que não tinha nem aonde pôr mais. Era corda. E ele hoje diz que foi tão difícil, e não pense que vai ser fácil, é um caminho estreito, que Tiago White, ele estava ali com as suas têmporas, ela fala, saltando de tanta angústia, as veias, né, amor? Tanta angústia, tanta luta. Mas de repente eles olharam para o outro lado aqui, ó. Vocês conseguem ver? Olhando para o outro lado, ela viu uma relva verdinha, linda, bonita. Ela disse que não conseguia ver o sol todo, mas ela disse que via raios.
passando entre a grama. E eles olhavam assim, é lá, é lá. E diz que Tiago White começou agora a se balançar na corda, se balançar, empurrar, e de repente, num salto, ele largou a corda e deu um pulo. E caiu naquela grama. E Ellen White também deu um pulo, e eles davam pulos, e quando eles ficavam em pé, eles olhavam aquele lugar maravilhoso, e perfeito e lindo. E eles finalmente tinham paz. Amém. E sabe o que ela fala? Depois de contar esse sonho, com visão, ela diz: este sonho não precisa de comentários. Dispensa comentários. Queridos, o que você precisa deixar para chegar no céu? Que pecado tem assolado a sua vida? Que imoralidade sexual? Que glutonaria? Que pensamentos? Que palavras que estão na sua boca ainda constantemente? Que estão te impedindo de prosseguir no caminho estreito? A menos que façam uma mudança completa, não demorará muito, tornar-se-ão cansados de reprovação, como se deu com Israel, e a semelhança deles apostatarão de Deus. Alguns de vocês, em palavras, reconhecem a reprovação, mas não a aceitam de coração. Não adianta sentar aqui e falar isso mesmo, que sermão. Não aceita para mudar, continua na mesma vida. Não adianta, ela fala aqui, continuam como antes, somente sendo menos suscetíveis à influência do Espírito. Esses sermões podem ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Como assim, Léo? Bênção para quem escolhe. A partir de hoje eu mudo. Não vou mudar tudo de uma vez, mas eu vou mudando aqui, né? Agora, aquele que fala assim, que bonito sermão, mas eu vou continuar como eu quero. Para esse, o sermão foi uma maldição. Porque ele só vai ser menos influenciado, agora menos suscetível ao Espírito Santo. Se tornando cada vez mais cego, tendo menos sabedoria, menos domínio próprio, menos poder moral e menos zelo e entusiasmo pelas atividades religiosas. E a menos que sejam convertidos, deixarão afinal de apegar-se inteiramente a Deus. Os meus filhos agora, eles vão vir aqui, eles vão tocar um hino que eu gosto muito, que é o hino Dia a Dia. E enquanto eles tocam esse hino, o Espírito Santo vai estar visitando você. Eu não sei o que você precisa mudar. Eu sei o que eu preciso mudar. E sei que é coisa séria. Coisa séria. Eu preciso mudar coisa séria. Mas você sabe aquilo que tem te impedido de prosseguir no caminho estreito. Você sabe aquilo que tem interrompido a sua ligação com o céu, que tem atrapalhado na sua religião verdadeira. Queridos, pare de perder tempo. Por favor, desperta tu que dormes e resplandece. O Senhor Cristo quer te salvar, quer te libertar, mas é necessário você entregar esse pecado, essa tendência, essa falta de fé, essa falta de comunhão. É necessário uma mudança completa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. No meio dessa música aqui, enquanto eles tocam, o Espírito vai te pedir, fique em pé e me aceite de todo o vosso coração. E aceitando, você terá mais uma chance do céu de se converter e se entregar verdadeiramente para Deus. Amém? Amém.
querido Deus, querido Pai, dia a dia, o Senhor tem nos exortado, o Senhor tem desejado nos convencer, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Amém. E o Senhor é bom, Pai, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. É por isso que estamos aqui, todos nós, pecadores que somos, desejando ter a vitória no Senhor. Pai, aos vencedores o Senhor vai dar a coroa da vida. Aos vencedores o Senhor deixará que se sente no seu trono. Aos vencedores o Senhor dará uma pedrinha branca com um novo nome. Aos vencedores o Senhor permitirá que coma do maná. Deus, por favor, Pai, nos faça esses vencedores. Nos ajuda a comungar com o Senhor de uma forma mais verdadeira e a utilizarmos toda a energia nossa, física, mental e espiritual para te servir, para te obedecer. Eu suplico por esse grupo, eu suplico por esse povo, eu suplico pelo meu lar e eu suplico pelas almas que ainda estão, Pai, sedentas, que não estão tendo luz porque nós não estamos indo até elas. Tenha misericórdia nossa, nos prepara para o céu, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Aqueles irmãos que desejarem já podem ir se sentando, fazendo sua oração e cumprimentar o pregador. Aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Pedimos que toda a liderança, após cumprimentar o Leonardo, volte, que nós teremos uma comissão breve. Será bem rápida, então a gente pede já que todos possam retornar aqui, os diretores, tá?